Meus amigos, boa tarde a todos. Como algumas pessoas nos pediram ontem, nós vamos falar hoje sobre obsessão espiritual. Eu gostaria de apenas fazer uma introdução e fazer um paralelo entre a teoria da evolução das espécies e a doutrina espírita, que está fazendo agora 162 anos de idade. A doutrina espírita é 2 anos mais velha do que a teoria da evolução das espécies. São, portanto, contemporâneas. Por que eu estou citando a teoria da evolução das espécies? Porque nós temos os evolucionistas e os criacionistas. Então, para os criacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que o mundo foi criado por Deus em 7 dias, e isso não é uma linguagem metafórica, né? Para eles, nós temos os evolucionistas que acreditam que são 7 eras, que está todo um processo de evolução. Então, se para os criacionistas não aceitam a questão da... Boa tarde, Glorinha. Não aceitam a evolução, as informações que nós vamos trazer aqui, pode ser que não sejam aceitas também por algumas pessoas ou por muitas pessoas, mas nós temos dados para isso, tá bem? Em 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos, então a gente pode dizer que é o marco inicial da doutrina espírita, né? E no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, portanto 4 anos depois, o capítulo 23 trata de obsessão. E lá ele fala: na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está sob a influência de um espírito enganador. Eu tenho visto algumas discussões na internet. Outro dia um médium muito conhecido, não recordo o nome, ele diz que nem todo mundo é médium. A doutrina espírita diz que todos somos médios. Então eu não sei se Kardec quis chamar de médium a todos os seres humanos ou somente a alguns seres humanos, tá? Mas no livro está escrito que na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está sob a influência de um espírito enganador. Esse é o ponto. O que mais? No item 239, ele fala sobre a fascinação e define: a fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. Então, mais uma vez, cita médium. No item 240, ele fala sobre subjugação, né? Subjugação moral ou corporal. Na 242, ele diz que a obsessão dos maiores entraves à mediunidade. Eu queria fazer uma reinterpretação disso à luz da evolução, né? Do mesmo jeito que os criacionistas têm dificuldade para aceitar os evolucionistas, talvez algumas pessoas vão ter dificuldade para entender o que eu vou falar agora sobre evolução, né? Ou reinterpretação. O livro A Obsessão sob Contrato, esse daqui, ele vai tratar... Boa tarde, meu irmão Antônio Costa, tudo bom, meu irmão? Ele vai tratar sobre a obsessão simples e obsessão complexa, tá? Os dois. Kardec definiu obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, nós vamos colocar simples, complexa, como se fosse fascinação e subjugação em uma reinterpretação. Vejam bem, primeira coisa, que a obsessão, nunca ninguém desconfia que está sofrendo. Quando desconfia, acaba desconfiando que não é, porque os sintomas podem sumir muito rapidamente. Só que esses sintomas, eles não são agudos, eles são crônicos. Então ele aparece hoje, desaparece amanhã, aparece depois da manhã, e depois de amanhã e assim por diante, e a pessoa vai confundindo isso com velhice, com o passar do tempo, com qualquer doença, e não desconfia que está numa obsessão. E o que é obsessão simples? Sem desmerecer o caráter de obsessão do espírito, a obsessão simples, ele vai nos dizer o seguinte: não existe nenhum processo magístico por trás da obsessão, mas ela é simples só na conotação, ela não é fácil também de tratar, não é só dizer assim, sai daqui, o espírito vai sair, até porque o espírito não pode ser tratado como um cururu que você vai enxotar, né? É um espírito humano. Boa tarde, Luiz Carlos. É um espírito humano, tem que ser respeitado como tal, e ele é um sofredor.
Ele é um sofredor, quer seja pela doença física que tinha, quer seja pela ausência de amor que possua. Então ele simplesmente vai lá, se aproxima de quem ele se afeiçoa ou de quem ele quer se vingar, tá bom? Então a obsessão simples também está intrínseco o fator vingança. Pode saber disso, tem um fator intrínseco da vingança. Na complexa, se a simples é feita só pelo espírito, né? Na complexa pode ser feito por um espírito ou por um encarnado. Vamos explicar isso. Ela não é apenas kármica. Não é apenas kármica, ela pode ser contratada. Então, como é que ela vai ser contratada? Ela vai ser contratada no plano espiritual da mesma maneira que você contrata os serviços de alguém para fazer alguma coisa para você. Só que nesse caso é fazer o mal, tá certo? Então, na complexa, o espírito não sabe fazer determinadas coisas e ele contrata um que o saiba fazer. Nisto tem implantação de chip, tá? No plano espiritual não existe nada wireless. Não existe nada wireless. Pode ter certeza disso. Não existe nada wireless. Acabei esquecendo de ligar a luz. Tá? Então vamos voltar para cá. Tudo na relação espírito, espírito, espírito encarnado, 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 espírito tem fio. Isso pode constituir uma verdadeira novidade para você, até uma dúvida, até um questionamento. Mas nas relações espirituais, entre si, espirituais encarnadas, tudo tem fio. Todas as vezes que nós vamos fazer uma desobsessão, lá no Jefa, no Grupo Espírita Francisco de Assis, é muito comum nós perguntarmos ao espírito que está diante de nós quantos fios estão ligados ao paciente. E ele diz que tem o dele, eu pergunto quantos mais. Essa informação, primeiro, do paciente participar da desobsessão, para você que não conhece o nosso trabalho, pode ser um choque, pode ser até muito novo, você pode até não concordar com isso. Mas esse trabalho começou a ser desenvolvido no Rio de Janeiro, no lado de Mistrael, no período de 97 a 99, pelo seu Hernani, que era o doutrinador, e pela Arlete, que era médium de incorporação. E isso está também relatado aqui nesse livro, tá? Mas, Pedro, o livro não é psicografado? Sim, o livro é psicografado. Agora, o conteúdo do livro foi me dado para ser colocado. Não fui eu que cheguei, criei a história e coloquei e nem fiz relatos. Então, o livro é psicografado, sim. Tá? Você, lendo o livro, você vai reconhecer essas informações. Ele é dividido em duas partes, na teórica e na prática. E é justamente na prática que você vai ver essa informação que eu acabo de dar. A ligação com fios entre o encarnado e os espíritos. Tá certo? Onde é que nós queremos chegar? Nós queremos chegar que a coisa não é tão simples de ser tratada. Obsessão é coisa séria. E obsessão não atinge só espírita. Obsessão não atinge só médiums. Obsessão atinge a todo e qualquer ser humano. Pode ser kármico, ou seja, vou chamar de kármico, tá? Boa tarde, dona Cátia, tudo bom? Eu vou chamar de secular, não significa outra coisa. De uma vida para outra. Então, dois espíritos que duelaram, um matou o outro, dois espíritos que eram amigos, e a amizade acabou por conta de uma vingança, por conta de, sei lá, de qualquer coisa, e esse espírito veio se vingar nessa. Localiza a pessoa e começa a tramar contra ele uma vingança. É coisa simples? Nunca é coisa simples, eu repito, nunca é coisa simples. Porque o termo obsessão simples não quer dizer que seja fácil de tratar e de resolver. E no livro A Obsessão sob Contrato, que mostra que esse tipo de obsessão complexa pode ser contratada sim, né? Nos lugares onde se pratica o mal, tá bom? Ele pode sim, boa tarde Sabrina, tudo bom? Pode ser sim contratada. Eu quero deixar bem claro para vocês que do mesmo jeito que as pessoas no passado, ou no presente, ou sei lá quando, contratavam matadores de aluguel, elas agora contratam serviços espirituais em lugares que praticam quimbanda, né? Vamos falar assim, quimbanda, que praticam o mal,
para prejudicar as pessoas. E as pessoas às vezes começam a definhar, começam a ter uma quebra financeira, começam a desestruturar sua vida particular, sua vida pessoal, profissional, em todos os âmbitos, e não desconfiam que é uma obsessão contratada. Mas pode ser sim. Esse caso é tão importante que as outras igrejas, ou a Igreja Católica, trata em um nível superior, um nível mais intenso, dentro da obsessão complexa, trata de ter uma escola no Vaticano, né? Que é justamente para formar padres que possam combater o mal. As igrejas pentecostais e neopentecostais também combatem a obsessão espiritual. Então, isso não é invenção do espiritismo, tá? Não é invenção do espiritismo. Isso é uma prática normal de todas as igrejas para combater o mal. Agora, que fique bem claro, não é uma luta do bem contra o mal. É uma luta eterna do mal contra o bem, das trevas. Existe muita coisa para nós falarmos sobre a obsessão, tá? Muita coisa. E por que nós estamos hoje tocando nesse assunto, trazendo à luz da informação o capítulo 23 do Livro dos Médiuns? Porque foi a primeira vez que a doutrina espírita falou sobre o assunto. Então foi em 1861, tem 158 anos essa história. Você não pode desprezar... Boa tarde, Kelviane, tudo bom? Boa tarde, doutora Ana Carolina, tudo bem? Você não pode desprezar que 168 anos, diante do tempo que a igreja tem, ou que a religião judaica possui, são desprezíveis. Você não pode fazer isso. Então, o próprio judaísmo também reconhece a reencarnação e reconhece o embate com o mal através da cabala, né? Então, lidar com o mal é uma coisa antiga, uma coisa bíblica, tem mais de 5.000 anos isso. E você vai desprezar por quê? Você está achando que só fazer Pai Nosso e Ave Maria todos os dias, de não praticar o mal, você está salvo, imune de receber uma obsessão? De modo algum. Ah, porque eu sou uma pessoa muito boa, porque eu só faço o bem. Alto lá. Pessoa boa, claro que você é. Mas a pergunta é, você faz todo o bem que pode fazer? Porque, segundo a própria doutrina, deixar de fazer o bem é muito mais sério do que fazer o mal. Muito mais sério, tem muito mais implicação. Então, não entendam, por favor, que a obsessão simples seja algo comum, algo que deve ser deixado para lá. Não é, tá certo? Eu gostaria de trazer ainda a informação de que no livro Obsessão sob Contrato, nós vamos mostrar como todo e qualquer ser humano pode se tornar um obsessor em potencial. Quais são as vias? A da educação ou a falta dela. A educação religiosa, a fé, educação escolar, a instrução, educação familiar, o exemplo. Isso começa quando você não sabe dar não ao seu filho, ou então quando no passado, que isso não é coisa nova, havia um excesso de disciplina sobre as pessoas e a ausência de amor na educação. Dr. André Luiz nos diz nas obras dele que com amor e disciplina se educa. Essa é a grande verdade. Então, é imprescindível que você dê disciplina, é imprescindível que você dê amor. Tem que saber dosar. Essa fórmula eu não tenho. Ninguém tem essa fórmula, tá? Se tivesse, nós não seríamos um mundo de expiação e de provas. Isso vai do coração de cada um. Essa é a grande verdade. Então, as informações que eu estou trazendo hoje para vocês, não estou rebatendo o conceito de Kardec no Livro dos Médiuns, mas estou apenas dando uma nova reinterpretação, estou justificando que há 22 anos esses conceitos de obsessão simples e complexa são conhecidas. Boa tarde, Jadson. Tudo bom, meu irmão? Um grande abraço. Prazer em falar com você, muita saudade. Mas são 22 anos que esses conceitos de obsessão simples e complexas são conhecidos pela humanidade, não vou dizer por toda a humanidade, mas é de conhecimento da humanidade, começando lá de Mistrael,
quando o seu Oswaldo administrava aquela casa, né? Eu repito, foi o seu Hernani, a Arlete. Boa tarde, Maria, tudo bom? Foi o seu Hernani e a Arlete que trouxeram essas informações. E nesses 18 anos que o Jefa existe, vai fazer agora em agosto, nós temos trabalhado com esses conceitos. E como é que se combate a obsessão? Primeiro, não tem essa de chegar para um espírito com a maior cara de pau e dizer: meu irmão, você tem que entender, que você tem que perdoar. Meus amigos, isso é balela. Isso é balela. Você tem que falar a linguagem que o espírito entende. Essa é a grande verdade. E você tem que respeitá-lo sempre. E a falta de inteligência com eles é um desrespeito. Zombar da inteligência deles e dos propósitos que eles têm na obsessão não lhe ajuda em nada. Então nós temos sim muitas técnicas para lidar com a situação, tá? O livro A Obsessão sob Contrato nos mostra algumas técnicas, mas existem muitas outras técnicas para isso. Gostaríamos muito que todos os centros espíritas trabalhassem com essas técnicas, porque elas são muito evoluídas para competir com a tecnologia do mal. Essa é a verdade, tá? Mas fazemos lá no Jefa sem querer impor isso como uma verdade e nem impor a ninguém. Então nós temos os nossos trabalhos de um modo muito sério, comprometido, um trabalho sistemático, né? Todos os terças e sábados ele acontece, e numa conta rápida a gente já está com muito mais de, eu pelo menos, com muito mais de 13 mil desobsessões realizadas, e os resultados nós vimos. Não estamos aqui para fazer estatística com ninguém, mas quem já passou pelos tratamentos, vem o resultado. É imprescindível para o doutrinador o estudo diário, o estudo do Evangelho, o estudo de tudo que existe sobre a Terra, para manter um bom diálogo, um diálogo respeitoso, acima de tudo, com o Espírito. Eu vou pegar aqui um trecho do livro, e vou trazer aqui algumas regras de ouro, se é que a gente pode chamar isso, é o capítulo 8, são as considerações finais, tá? Então vamos lá. Jamais subestime uma entidade. Jamais imponha o perdão e a lei de amor. Ele não conhece mais esta lei, somente a lei de justiça. Jamais o trate como réu ou vítima. Fale segundo a cultura de cada um, simples aos simples, culto aos cultos. Jamais tome partido. O doutrinador não está ali para tomar partido de ninguém, nem principalmente do encarnado, tá certo? Porque agora ele sofre uma obsessão, mas antes ele foi um obsessor. Boa tarde, compadre Walsh, tudo bom? Jamais se sinta melhor do que o obsessor. Jamais. Jamais pense que sabe muito. A surpresa está para acontecer sempre. 8. Jamais acredite sem investigar, conferir. O espírito, na hora de uma desobsessão, ele não vai lhe dar as informações que ele tem de forma gratuita. Não vai. Ele vai sempre mentir para você. Você tem que investigar a verdade atrás dela. 9. Jamais pregue o que você não pratica. Mostre o que é o melhor para ele e que você também está em evolução. Você é doutrinador. Não permita que um médium de incorporação tenha acesso prévio ao histórico do encarnado, nem para ele influenciar na hora da incorporação com aquilo que sabe, e nem para o paciente achar que está sendo uma fraude, um embuste, tá bem? Ambos, doutrinador e incorporador, devem ter o mesmo nível de conhecimento. Portanto, os dois têm que estudar sempre, têm que estudar muito. É preferível que o incorporador tenha melhor nível, pois o doutrinador se sentirá na obrigação de acompanhá-lo, estudando cada vez mais. A verdade é o Criador, e o que nos resta é estabelecer um caminho para encontrá-lo, e isso chamamos de religião. Está bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Está bem aqui. Capítulo 8, considerações finais, tá? Então, meus amigos,
eu gostaria de esclarecer essa reinterpretação, que já tem 22 anos, né, de conhecimento. Boa tarde, Nilda. E se você quiser aprender mais sobre este assunto, claro, você vai estudar muito a doutrina espírita, mas você não vai estudar só as obras básicas, você vai ter que ler tudo sobre André Luiz, tudo de Emmanuel, de Herculano Pires, tudo, você vai ter que estudar tudo, conhecer tudo e não ter pressa para isso. Mas em algum momento você precisa conhecer este livro, tá? Conheça este livro. É um livro pequenininho, fácil de ler, né? Mas tem muito conhecimento para lhe passar, tá certo? Muito conhecimento. Onde é que eu posso adquirir, Pedro? Se você não está em Sobral, se você não está em Groaíras, você pode adquirir na chiadobooks.com ou na livrariacultura.com.br, tá certo? Se você estiver próximo a Sobral, ou em Sobral, ou em Groaíras, a gente ainda tem alguns livros lá, e a Chiado chama isso de coleção Sentido Oculto, tá bem? Quando você for procurar na chiadobooks.com, tá nessa parte aqui, de Sentido Oculto. Bem, eu vou me colocar à disposição para tirar outras dúvidas, né? Podemos fazer outros vídeos, mas hoje eu queria encerrar esse assunto aqui e agora com você. Você tem aí o Face, você pode fazer as perguntas diretamente lá na página, você pode mandar sua informação por telefone, eu não tenho receio nenhum de dar o número de telefone, 9216-9311, código é 88, então 889-9216-9311, tá? Tem lá no YouTube o canal Obsessão Sob Contrato, né? Esse vídeo também vai para lá, tem no Instagram, tem o WhatsApp pelo número que falei e tem a página do Facebook. Então, para todos vocês, uma boa tarde, muito obrigado por tudo e fiquem com Deus, uma boa Páscoa. E depois a gente pode até explicar por que nós espíritas não comemoramos a Páscoa, mas isso não quer dizer que não respeitemos a Páscoa judaica e a Páscoa católica ou cristã. Embora o Espiritismo acredite em Cristo, não estou desassociando o Espiritismo do cristianismo, entenda. Só estou deixando essa informação. Uma boa tarde a todos e obrigado.